Durante anos, você acreditou que a vida funcionava da mesma maneira para todo mundo. Acordar cedo, enfrentar o trânsito, trabalhar o dia inteiro, esperar o próximo salário e, no fim do mês, descobrir que quase todo o dinheiro já tinha um destino. As contas eram pagas, algumas pequenas conquistas aconteciam de vez em quando e então tudo começava novamente. Segunda-feira, sexta-feira, salário, boletos. Um ciclo tão comum que parecia impossível imaginar outra forma de viver. O problema é que esse ciclo tem uma característica curiosa. Ele faz você acreditar que está avançando, quando muitas vezes apenas está correndo sem sair do lugar. Sempre existe uma promoção para conquistar, um aumento para negociar, ou um novo objetivo financeiro que promete resolver todos os problemas. Mas, quando a renda aumenta, os gastos costumam aumentar junto. A casa fica maior, o carro muda, as parcelas aparecem, o padrão de vida sobe, e sem perceber, você continua dependente do próximo salário exatamente como antes. É isso que muitos chamam de corrida dos ratos. Não porque as pessoas sejam incapazes ou trabalhem pouco. Pelo contrário, a maioria trabalha duro durante décadas. O problema é viver em um sistema onde quase todo o esforço é imediatamente consumido pelo custo de manter o próprio estilo de vida. Quanto mais você corre, mais a esteira parece acelerar. Durante muito tempo, você também acreditou que a saída seria ganhar mais dinheiro. Parecia lógico. Se o problema era a falta de renda, bastava aumentar a renda. Mas a realidade mostrou que pessoas com salários muito diferentes podiam enfrentar exatamente a mesma sensação de aperto financeiro. Algumas ganhavam R$ 5.000 por mês e viviam preocupadas. Outras ganhavam R$ 30.000 e também não conseguiam parar de trabalhar. A diferença estava no tamanho das despesas, não na liberdade que o dinheiro proporcionava. Foi então que uma pergunta começou a mudar a forma como você enxergava o dinheiro. E se o objetivo não fosse ganhar cada vez mais, mas precisar de cada vez menos do próximo salário? Essa ideia parecia estranha no início. Afinal, fomos ensinados a medir sucesso pelo tamanho da renda, pelo cargo ou pelos bens que conseguimos comprar. Quase ninguém fala sobre independência. Quase ninguém ensina que existe um momento em que o patrimônio pode começar a sustentar parte da sua vida, reduzindo a dependência exclusiva do trabalho. Você começou devagar. Em vez de gastar todo o aumento de renda, decidiu investir uma parte. Criou uma reserva de emergência antes de pensar em investimentos mais ousados. Passou a enxergar cada aporte como uma pequena compra de liberdade futura. No começo, nada parecia diferente. Você continuava acordando cedo, trabalhando, pagando contas e vivendo de forma simples. Quem olhava de fora não percebia absolutamente nenhuma mudança. E talvez esse tenha sido o maior segredo. Enquanto muitas pessoas tentavam parecer bem-sucedidas imediatamente, você estava construindo algo que levaria anos para aparecer. Não havia necessidade de impressionar ninguém. Cada investimento feito em silêncio era uma decisão que o aproximava de um futuro diferente. Um futuro em que o trabalho deixaria de ser uma obrigação para se tornar uma escolha. A maioria das pessoas acredita que a liberdade financeira chega de repente, como se um grande investimento ou uma oportunidade extraordinária mudasse tudo de um dia para o outro. Mas quase nunca é assim. Ela costuma chegar de forma discreta, construída por centenas de decisões aparentemente comuns. Um aporte feito todos os meses, uma dívida evitada, um gasto que deixou de fazer sentido, um patrimônio que cresce sem chamar atenção. E é justamente por isso que ninguém percebe quando você começa a escapar da corrida dos ratos. Porque por fora, sua vida continua parecendo exatamente a mesma. No dia seguinte, o despertador continua tocando no mesmo horário. Você ainda dirige pelas mesmas ruas, conversa com as mesmas pessoas e ocupa o mesmo lugar no escritório. Para quem observa de fora, absolutamente nada mudou. É exatamente por isso que quase ninguém percebe o momento em que você começa a deixar a corrida dos ratos. A transformação acontece primeiro nas suas finanças e na sua forma de pensar, muito antes de aparecer no seu estilo de vida. Enquanto a maioria mede riqueza pelo que consegue comprar, você começou a medi-la pela quantidade de tempo que conquistou.
Cada investimento realizado representa alguns minutos, algumas horas ou até alguns dias de liberdade no futuro. O patrimônio deixa de ser apenas um número em uma conta e passa a ser uma ferramenta capaz de reduzir a dependência do próximo salário. Pela primeira vez, você entende que o dinheiro não serve apenas para pagar despesas, mas também para comprar opções. Essa mudança altera completamente suas decisões. Um aumento de renda já não significa automaticamente um aumento de gastos. Antes de assumir uma nova parcela ou trocar um bem que ainda funciona, você faz uma pergunta simples: isso aproxima ou afasta a minha liberdade financeira? Aos poucos, essa forma de pensar elimina muitas compras impulsivas. Não porque você deixou de gostar de conforto, mas porque descobriu que a tranquilidade vale muito mais do que a necessidade de impressionar alguém. O patrimônio continua crescendo em silêncio. Os aportes mensais se acumulam. Os rendimentos começam a gerar novos rendimentos. Os juros compostos trabalham sem fazer barulho. Nenhum desses acontecimentos chama a atenção das pessoas ao seu redor. Não existe uma cerimônia para comemorar quando seus investimentos passam a render mais em um mês. Não existe um aviso informando que você acabou de conquistar mais um pouco de independência. Tudo acontece discretamente. É justamente nessa fase que muitas pessoas desistem. Elas esperam uma mudança rápida e, como não enxergam resultados imediatos, concluem que investir não vale a pena. Você quase pensou da mesma forma. Durante muito tempo, parecia que o esforço era grande demais para um resultado pequeno demais. Mas, em vez de abandonar o plano, você continuou, e foi essa consistência que começou a criar uma distância invisível entre você e quem permaneceu preso ao mesmo ciclo. Então chega um momento curioso. Você percebe que, se perder o emprego, sua vida não desmorona imediatamente. Existe uma reserva, existe um patrimônio, existe tempo para tomar decisões com calma. Você já não aceita qualquer oportunidade apenas por necessidade, nem permanece em situações que comprometem sua saúde ou seus valores por medo de ficar sem renda. Pela primeira vez, o dinheiro deixa de controlar todas as suas escolhas. É nesse instante que a verdadeira liberdade começa a aparecer, não porque você parou de trabalhar, mas porque passou a trabalhar sabendo que tem escolha. Essa sensação é muito diferente de simplesmente ganhar bem. Há pessoas com rendas altíssimas que continuam completamente dependentes do próximo pagamento. Da mesma forma, existem pessoas que ainda levam uma vida simples, mas já construíram patrimônio suficiente para viver com muito mais tranquilidade. O mais curioso é que ninguém percebe essa mudança. Seus amigos continuam vendo a mesma pessoa. Seus vizinhos continuam encontrando você na mesma padaria. Seus familiares talvez nem imaginem que suas finanças mudaram completamente. A maior conquista da sua vida acontece em silêncio, porque ela não depende de aplausos nem de reconhecimento. Existe um momento em que você percebe que finalmente saiu da corrida dos ratos. Curiosamente, esse momento não acontece quando sua conta bancária atinge um determinado valor, nem quando você compra um bem que sempre sonhou. Ele acontece quando o dinheiro deixa de ser a principal preocupação das suas decisões. Você acorda e entende que trabalha porque deseja continuar produzindo, aprendendo e contribuindo. Não porque o próximo salário é a única forma de manter sua vida funcionando. Essa liberdade é muito diferente da imagem que normalmente associamos à riqueza. Não há uma festa para comemorar. Não há manchetes anunciando sua independência financeira e ninguém na rua olha para você de forma diferente. Você continua vivendo com discrição, fazendo compras nos mesmos lugares e mantendo uma rotina que, para qualquer observador, parece absolutamente comum. A diferença é invisível, mas transforma completamente a maneira como você enxerga o futuro. Enquanto muitas pessoas passam anos tentando parecer bem-sucedidas, você descobriu que o verdadeiro sucesso não precisa ser exibido. O patrimônio que construiu não serve para despertar admiração, mas para oferecer tranquilidade. Você já não depende de um único emprego, não vive contando os dias para o próximo pagamento e não precisa aceitar qualquer oportunidade por medo de faltar dinheiro. Pela primeira vez, suas escolhas são guiadas pelos seus objetivos.
e não pelas suas contas. Talvez esse seja o maior privilégio da independência financeira, poder dizer não quando algo não faz sentido. Não a um trabalho que destrói sua saúde, não a um negócio que vai contra seus valores, não a decisões tomadas apenas por necessidade. O dinheiro passa a comprar algo que nenhuma marca de luxo consegue oferecer: autonomia. E quanto mais autonomia você conquista, menos sente necessidade de provar qualquer coisa para os outros. É por isso que tantas pessoas nunca percebem quando alguém escapa da corrida dos ratos. Elas procuram sinais externos de riqueza quando a verdadeira transformação acontece dentro da rotina. Ela aparece na calma diante dos imprevistos, na ausência de desespero em relação ao futuro e na confiança de saber que o tempo agora trabalha ao seu favor. Essa é uma riqueza que dificilmente chama a atenção, mas que muda completamente a qualidade de vida. No fim das contas, escapar da corrida dos ratos nunca significou abandonar o trabalho ou acumular uma fortuna da noite para o dia. Significou construir uma vida em que o dinheiro deixou de controlar suas escolhas. E essa conquista não acontece em um único momento extraordinário, mas em centenas de decisões silenciosas tomadas ao longo dos anos. Quando as pessoas finalmente percebem o resultado, você já está vivendo a liberdade que passou tanto tempo construindo, e talvez esse seja o maior segredo de todos.